Sound of Freedom, Som da Liberdade, é um filme que está dando o que falar. Alguns o chamam de o mais polêmico do ano. O filme conta a história real de um ex-agente governamental que luta para resgatar crianças do tráfico, aquele tráfico em que se usa criança para satisfazer marmanjo. O filme custou cerca de 14 milhões. Em 2 semanas, já faturou quase 60 milhões, sendo distribuído em poucas salas, com zero divulgação da grande mídia, que ignorou o filme. Mesmo assim, faturou mais do que Indiana Jones, que teve muito marketing. Ninguém queria divulgar o filme, a Disney, que tinha os direitos, não quis. A mídia esquerdista ignorou e alguns chamam até de uma espécie de censura, boicote contra um filme que trata de um assunto tão importante. Entretanto, o efeito da censura foi justamente o contrário. O filme foi amplamente discutido. A questão é, por que essa galera quis boicotar o filme? Por que a Disney não quis divulgar o filme? O que está por trás de tudo isso? Neste vídeo, então, além de debater essa questão da exploração, eu quero fazer uma grande advertência a todos nós. Vamos dar um resumo rápido aqui, uma sinopse do filme. Após resgatar um garoto das mãos de sequestradores, o agente especial do governo dos Estados Unidos, Tim Ballard, então, o filme é baseado na história dele, na história real desse agente aí, desse ex-agente. Ele então descobre que a irmã do jovem rapaz também estava sendo mantida como refém. Cansado da burocracia que enfrentava como funcionário do Estado, ele se demitiu para tentar resgatar a menina por conta própria. No processo, Ballard iniciou uma jornada ao mergulhar nos confins da selva colombiana, tentando desmontar um esquema de tráfico de crianças para satisfazer marmanjos. Esse é um resumo aí do filme que com certeza vale a pena assistir, mas infelizmente ainda não chegou ao Brasil, mas rapidamente vai chegar. Assista, assista. O filme, ele tinha os seus direitos vinculados à Fox, mas a Fox foi comprada pela Disney. E a empresa do Mickey Mouse não quis levar adiante o projeto do filme O Som da Liberdade. A grande mídia também não falou do filme. Aí quando começou a falar, só descendo a bolacha no filme. Muitos estúdios recusaram divulgar, promover o filme. Ele ficou engavetado por 5 anos, porque nenhuma produtora queria distribuir o filme. Só em 2023, Engels Studios topou divulgar o filme. E ela arranjou 7 mil investidores, tipo vaquinha mesmo, para juntar os 5 milhões de dólares necessários para distribuir o filme. E a grande pergunta é, por quê? Por que ignoraram o filme? E agora, que não tem mais como ignorar, por conta do sucesso, eles estão falando mal, a grande mídia falando mal. Por que o boicote? Por que a censura? Alguns argumentam, né? Tá cheio de pedófilo nessa grande mídia. Alguns argumentaram assim, a CNN criticou o filme, mas, veja essa matéria, ex-produtor da CNN com prisão de 19 anos por atrair crianças para atos sexuais. Então, essa é uma acusação que muita gente tem feito aí. Obviamente eu não posso fazer essa acusação, teria provas, precisaria de provas. Então eu vou falar de algo mais objetivo e espiritual, para interpretar isso, o quanto que... Gente, o quanto que esse tema, esse filme é importantíssimo, o quanto que essa temática da sexualização é uma coisa extremamente importante. Então, para mim, a explicação da grande mídia, boicotar o filme, ignorar o filme, censurar o filme, é o seguinte. A indústria do tráfico de crianças é a mesma da indústria do aborto. É a mesma da indústria da sexualização de crianças. Com isso, eu não estou dizendo necessariamente que as pessoas que estão em uma dessas indústrias são as mesmas que estão na outra, mas sim que ambas, essas pessoas de todas essas indústrias aí, tanto da mídia quanto desse tráfico de crianças, operam debaixo do mesmo princípio, o amor próprio, ao custo do sofrimento alheio, até de crianças. Veja a Disney, por exemplo. O tempo todo faz vídeos que destroem as crianças. O tempo todo, essa empresa, ela faz filmes com padrões pervertidos de sexualidade, normalizando comportamentos que a Bíblia chama de pecaminosos. Essa empresa comete o pecado abominável de seduzir crianças para suas pautas pervertidas. Essa empresa comete o crime de violentar a inocência dessas crianças com o seu padrão moral torto, que violenta, sim, a inocência dessas crianças. Assim,
Como que esse povo teria interesse em divulgar um filme que fala sobre violência da pureza das crianças? Me parece muito óbvio que não vão fazer um negócio desse. A grande mídia, portanto, ela já explora crianças, erotizando crianças, seduzindo crianças. Por que ela iria então condenar pessoas que estão explorando crianças pelo mundo? Olha, a gente sabe, ao longo da história, as crianças sempre foram tratadas com desdém. E é só quando a pessoa realmente se converte genuinamente a Cristo, é só quando a fé cristã chegou que essas coisas mudaram. Obviamente, a fé cristã perdendo força, essas podridões, elas voltam com força. Ora, até os falsos crentes, em nome do amor próprio, eles não exploram, não abusam, mas tratam as crianças com desdém. Quando não querem ter crianças, eles terceirizam, largam as crianças em qualquer lugar, tudo em nome do quê? Do amor próprio. Em essência, todo pecado contra o próximo e contra a criança, que é o tema aqui, tem em essência essa questão do amor por si mesmo. No fim dos dias, Jesus disse que o amor iria se esfriar de quase todos. E nada relata melhor isso, nada expressa melhor isso do que o tratamento que se dá às crianças, a falta de amor e a falta de cuidado em relação a elas. Olha, e no Brasil, a gente pensa que Colômbia, em outros lugares, Nepal, eu já ouvi tantas histórias tristes assim lá no Nepal, de exploração de crianças, mas eu posso te contar daqui, do nosso país. Aqui, em alguns lugares, em algumas capitais aí. Eu, por exemplo, conheci uma pessoa, eu nem posso falar o nome dela aqui, ela veio até a minha igreja, isso aqui eu posso provar, tá? Veio aqui à minha igreja, contou um pouco contra o que ela luta, e eu não posso falar o nome dela até por motivo de segurança dela, para você ver o quão complicado é, como nós estamos lidando com... É bandido mesmo, gente, é bandido. E ela me conta que na cidade dela há lá todo um tráfico de crianças e que mães têm os seus filhos simplesmente para então vender bebês. Sim, ela fala de bebês sendo explorados. E aí ela me contou algo assim assustador, chocante. Esses endemoniados, eles gostam de crianças, de bebês especificamente, porque você já viu como que um bebê suga quando ele vai mamar? Então, é por isso que esses canalhas gostam de bebês até, de bebês. Isso aqui no nosso país. Agora, por que os homens se tornaram tão podres assim? Porque, inclusive, às vezes você é escravo de comportamentos sexuais pervertidos, pornografia, adultério, sensualidade. Por quê? A explicação de Paulo está em Romanos 1. E a explicação é: uma geração incrédula e idólatra gera uma geração pervertida. Em Romanos 1,18, Paulo diz que as perversões sexuais nascem de um relacionamento incorreto com Deus. Primeiro, Paulo diz assim: os homens ignoraram Deus, os homens se tornaram idólatras. E aí ele conclui: por isso, porque ignoraram Deus, porque não deram graças a Deus, porque se tornaram idólatras, por isso, por conta da idolatria deles, Deus os entregou à imundícia sexual. Eles se tornam idólatras e Deus, como punição, os entrega à imundícia sexual. Com isso, Paulo está dizendo que a perversão sexual já é fruto da ira de Deus sobre os homens. Os homens são pervertidos porque abandonaram a Deus. Ora, essa busca de satisfação a todo custo, ela revela uma geração insatisfeita. Lembra da mulher samaritana? Jesus diz para ela: se você voltar aqui para pegar água junto à fonte de Jacó, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber de mim, eu serei dentro de você uma fonte inesgotável. Ou seja, Jesus está prometendo satisfação na alma. Não é fruto do Espírito, como diz Gálatas 5:22? Alegria. O profeta Isaías, o profeta Jeremias, eles não falaram de paz às almas que têm Deus? Agora, quando você não tem Deus, você é insatisfeito. E aí você procura satisfação nos lugares mais horríveis deste mundo. E este é um dos temas do meu curso, Sexualidade Cristã, que estamos prestes a lançar. Eu mostro como que a satisfação em Cristo, ela resulta em uma vida sexual sadia, equilibrada, piedosa e feliz. Mas continuando, em seu livro, Os 120 de Sodoma, o pervertido Marquês de Sade disse que paixões simples dão lugar a paixões complexas e depois criminosas. Pense, por exemplo, na droga. Você começa com maconha, pode evoluir para outras drogas, e as outras drogas mais pesadas também começam a não te satisfazer. E aí você usa mais e mais num ciclo de insatisfação. O mesmo se dá com a perversão sexual. A pornografia, por exemplo, você vê algo ali, apenas uma coisinha mais leve no começo, e aí você vai indo para níveis mais profundos, como o próprio Marquês de Sade. Até aquele pervertido entendeu isso. Paixões simples dão lugar a paixões complexas, que dão lugar a paixões criminosas. No final de tudo, tudo volta sempre para Deus. Nesse caso,
a falta de Deus. Paulo, em Romanos 3, descreve uma série de pecados e aí conclui assim: não há temor de Deus diante de seus olhos. Não há temor de Deus diante de seus olhos seria a causa, diz Paulo, de toda a podridão dos homens. Portanto, diferentemente do que dizem muitos por aí, a moralidade, ela brota sim de Deus. A bondade surge de Deus. O amor ao próximo surge do amor a Deus. Só quem tem uma fé correta pode ter um comportamento adequado. Portanto, a solução para todas as mazelas humanas e toda a perversão humana é sempre a mesma: Deus. Arrependa-se, volte-se para Cristo.